Oi alunos, tudo bem? Aqui é Moisés Marques, professor de Ciências, e nós vamos continuar falando sobre o sistema circulatório. Hoje vamos falar um pouco sobre algumas doenças que afetam o sistema circulatório. Vamos começar com a hipertensão. Como nós conversamos na aula passada, o coração ele bombeia sangue para as artérias e isso exerce uma pressão sobre elas. Essa pressão é chamada de pressão arterial. E essa pressão ela varia de acordo com o movimento do coração. Quando o ventrículo se contrai, a pressão é máxima. E quando o ventrículo relaxa, a pressão é mínima. A contração do ventrículo nós chamamos de sístole e o relaxamento nós chamamos de diástole. A pressão arterial ela varia ao longo do dia, isso é normal. Normalmente ela é mínima à noite quando você está dormindo e ela é um pouco mais elevada durante o dia. E ela também pode se elevar em situações de estresse, de acordo com emoções ou com a prática de atividades físicas. Existe uma faixa de pressão que é considerada normal, que é o famoso 12/8. Você já deve ter ouvido falar nisso. A pessoa vai no posto, vai medir a pressão, tá 12/8, tá normal. O que é isso, 12/8? 12 é a pressão máxima, quando o ventrículo se contrai. E 8 seria a pressão mínima, quando o ventrículo relaxa. Só que esse valor 12/8 é uma média. E ele varia de pessoa para pessoa. Não quer dizer que todas as pessoas tenham que ser 12/8. Uma pessoa pode ter 13/9 e ser normal. Pode ser 11/7 e ser normal. Depende de pessoa para pessoa. Mas 12/8 é considerado a média, normal. Quando a pressão está acima do que é considerado normal, nós chamamos de hipertensão, que é conhecido como pressão alta. E quando está abaixo da pressão normal, nós chamamos de hipotenso, que é conhecido como pressão baixa. Segundo Drauzio Varela, a pressão quando é igual ou superior a 14/9 é considerado pressão alta, hipertensão. Então nesse caso a pessoa seria hipertensa. A hipertensão aumenta as chances de desenvolver outras doenças relacionadas ao sistema circulatório, como por exemplo AVC e infarto. Diversos fatores podem contribuir para o desenvolvimento da hipertensão, mas um dos mais conhecidos é o consumo de sódio em excesso, de sal em excesso. A hipertensão geralmente não apresenta sintomas, por isso ela é considerada uma doença traiçoeira. Porém, algumas pessoas podem apresentar sintomas como dores de cabeça, dores no peito, entre outros. Ataque cardíaco e AVC. Você já deve ter ouvido falar nisso, ou então deve ter ouvido falar em infarto. O infarto e o AVC podem ser causados por um distúrbio das artérias chamado de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas artérias. Esse acúmulo de gordura pode interromper ou dificultar a passagem do sangue, já que o espaço para a passagem do sangue vai sendo reduzido ou completamente bloqueado. O coração ele também precisa ser irrigado de sangue. As artérias coronárias são as responsáveis por irrigar o próprio coração, o músculo do coração chamado de miocárdio. Quando o acúmulo de gordura nessas artérias coronárias impede que o sangue chegue até o músculo, as células do músculo podem morrer por falta de oxigênio. Quando isso acontece é o que nós chamamos de infarto. Durante o infarto, o indivíduo sofre fortes dores no peito, às vezes no braço, no pescoço. O mesmo pode acontecer na cabeça. Se alguma artéria responsável por levar sangue para o cérebro ficar obstruída pela aterosclerose, algum tecido do cérebro pode deixar de receber oxigênio e pode morrer. É o que nós chamamos de AVC, que a sigla AVC significa acidente vascular cerebral. Às vezes, a hipertensão pode provocar o rompimento de uma artéria no cérebro. Nesse caso, haverá hemorragia, ou seja, um sangramento no cérebro. É o que nós chamamos de acidente vascular cerebral hemorrágico. Também é chamado de derrame cerebral. Temos também a aneurisma. O que é? A aneurisma é uma dilatação de um vaso sanguíneo. Existem diferentes tipos de aneurismas que podem ocorrer em diversas partes do corpo, mas os mais comuns são no cérebro. E os aneurismas cerebrais mais comuns são os saculares, que são chamados assim devido à sua forma, que formam uma bolsa, uma bolha. A minha mãe teve aneurisma em 2009,
Ela estava dormindo e de repente ela começou a passar mal. Ela foi levada para Natal e passou 3 meses internada. Mas ela fez uma cirurgia e ela ficou bem. Ela não ficou com nenhuma sequela. Normalmente esse tipo de trauma deixa sequelas. No caso dela, graças a Deus, ela não ficou com nenhum tipo de sequela. Na aula passada, eu cheguei a falar sobre coagulação sanguínea. É um processo muito importante que serve para estancar sangramentos, evitar hemorragias. Mas, às vezes, um coágulo pode se formar dentro dos vasos sanguíneos. Esse tipo de coágulo é denominado trombo. E quando isso acontece, dizemos que a pessoa está com trombose, que você também já deve ter ouvido falar. Se o trombo for suficientemente grande, ele pode obstruir ou dificultar a circulação sanguínea. E se caso ele não estiver causando problemas onde ele está, eventualmente ele pode se desprender de onde ele está e obstruir a passagem de sangue em outro local. Por exemplo, se ele chegar a uma artéria coronária e ele obstruir, pode causar também um infarto. Bom, gente, sobre o sistema circulatório, eu vou encerrar por aqui. Na próxima aula, eu começo a falar sobre o sistema linfático. Agora eu quero que vocês, por favor, leiam o capítulo, terminem de ler até essa parte que eu expliquei e respondam as questões 10, 11 e 12 da página 71 do livro de vocês. Respondam no caderno, tiram uma foto e me enviem lá no Google Classroom, tá certo? Tchau e até a próxima.